Nada muda até você mudar. Sabe o que é mais engraçado do que a fila do pão na padaria em dia de promoção? Você se levando a sério demais, você que vive a vida como se fosse um videogame com a tela de loading travada, ou pior, como se estivesse preso no tutorial. Aquele que te explica como pular, como atirar, mas nunca te deixa de fato começar o jogo. E você está lá, há anos, pulando na mesma plataforma, atirando no mesmo boneco de treinamento, esperando a vida real começar. É a vida de quem assiste uma série e reclama no final, mas não se levanta do sofá para mudar o roteiro da própria vida. Você reclama da internet que cai, da chuva que molha, do ônibus que demora, reclama do governo, do chefe, do vizinho que escuta funk no último volume e continua esperando a sorte bater na porta, a loteria acumular, o emprego dos sonhos aparecer de repente no LinkedIn. Espera um milagre, mas não mexe um dedo para fazer o milagre acontecer. É a grande ironia da existência moderna. A inércia disfarçada de expectativa. Não é sobre ser otimista ou pessimista, é sobre ser realista. É sobre olhar no espelho e ver que o único responsável pela sua vida é você. É sobre entender que as coisas só mudam quando você muda. É sobre deixar de ser o personagem coadjuvante na sua própria história e assumir o papel de protagonista. E eu sei, é um saco. É muito mais fácil culpar o destino, o signo, a mãe, o pai, o ex. É mais fácil ficar na zona de conforto, mesmo que ela seja um lodo fedorento e frio. A vida não é um filme da Disney, não tem fada madrinha, não tem príncipe encantado, nem final feliz garantido. A vida é um jogo de paciência, um jogo de xadrez com você mesmo. E adivinha, o checkmate só acontece quando você movimenta suas peças. A sua vida é um tabuleiro de xadrez. E as peças são as suas escolhas, os seus medos, as suas coragens. Cada movimento é uma decisão, uma renúncia, um passo à frente. E o pior inimigo não está do outro lado da mesa. O pior inimigo está sentado na sua cadeira, com a mão paralisada sobre uma peça, com medo de tomar uma atitude. Esse inimigo é você. O que ninguém te contou sobre a Matrix. Sabe aquela sensação de que você está vivendo no piloto automático? Acorda, come, trabalha, navega nas redes sociais, assiste TV, dorme. No dia seguinte, tudo de novo. É como se a vida fosse um loop infinito, como se você vivesse em uma espécie de Matrix. E não é a do Neo, com a pílula azul ou a pílula vermelha. A nossa Matrix ela é mais sutil, é feita de expectativas alheias, de padrões de belezas inalcançáveis, de consumismo desenfreado, de uma busca incessante por felicidade que só existe em filtros do Instagram. Você se compara com um influenciador que tem a vida, o corpo e a casa perfeita, e se sente um fracassado por não ter nada disso. Esquece que a vida real tem boletos, espinha, tem cabelo bagunçado. A vida real tem dor, tem perda, tem fracassos. E é por isso que você tem medo de viver a vida real. É por isso que você prefere a segurança da Matrix. É a mesma lógica de um reality show onde a vida real é editada, onde só os melhores momentos são exibidos. E as falhas, as lágrimas e as inseguranças são cortadas na sala de edição. Você compra a ilusão porque ela é mais confortável do que a verdade nua e crua. O filósofo Kierkegaard falava sobre o desespero, uma angústia existencial que surge quando você percebe a futilidade da sua própria vida. É quando você está no meio da Matrix, mas sua alma começa a gritar por algo mais. A sua alma quer a pílula vermelha. A pílula é a mudança, é a atitude, é a coragem de ser você mesmo, mesmo que isso signifique ir na contramão da multidão. É a coragem de assumir os seus erros, de levantar a cabeça depois de uma queda, de arriscar um passo sem ter a certeza do caminho. É a coragem de admitir que você é um ser humano com qualidades e defeitos e que a sua vida não precisa ser perfeita para você ser feliz. Na verdade, a felicidade não é um destino. A felicidade é o caminho, é a jornada, é o processo. É a imperfeição que te torna humano e é a imperfeição que te torna único. Você é como uma obra de arte inacabada. Não é perfeita, tem rascunhos, borrões, traços mal feitos, mas é exatamente essa imperfeição que dá vida à obra. É o seu processo de criação, o seu crescimento e a sua evolução que te torna uma peça única. O mundo está cheio de cópias. O que te faz especial é a sua originalidade, a sua história, a sua capacidade de ser real, mesmo que isso signifique expor as suas cicatrizes. O segredo para mudar o jogo. Se você é do tipo de pessoa que joga a culpa dos seus problemas nos outros, esse momento é pra você. Sabe aquele meme do "a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser"? Pois é, tem muita gente que vive a vida assim. Culpa o chefe que não promoveu, a namorada que largou, o vizinho que te fez raiva. É a síndrome do "eu sou a vítima". E você adora se fazer de vítima. É tão confortável, não precisa fazer nada. Só precisa sentar e esperar a vida melhorar. Mas a vida não melhora sozinha. A vida só melhora quando você toma uma atitude.
Assumir a responsabilidade pela sua vida é como jogar um videogame no modo hard. Não tem cheat, não tem atalho. Você tem que enfrentar os desafios de frente, com a cara e a coragem. É a atitude de entender que você não é uma folha ao vento. Você tem o poder de escolher, você tem o poder de agir. Você tem o poder de mudar. Não é fácil, eu sei. Mudar dói. É como tirar um curativo. O primeiro puxão vai doer. O segundo dói um pouco menos. E o terceiro já não dói mais. Mas o que vem depois? A pele cicatriza, a ferida se cura. A mudança é assim. Dói no começo, mas o resultado é a cura. A cura da alma, do espírito, da vida. E a cura não acontece do dia pra noite. A cura é um processo. É um dia de cada vez. É um passo de cada vez. É um tropeço, uma queda e um levantar de novo. Porque o importante não é cair. O importante é saber levantar. É como um personagem de um anime que não importa quantas vezes ele seja derrotado, sempre se levanta com mais força. É a resiliência, é a capacidade de se reerguer mesmo quando tudo parece estar contra você. Lembre-se da nossa referência de Star Wars. Luke Skywalker não se tornou um Jedi de um dia para o outro. Ele treinou, ele falhou, ele foi confrontado pelos seus próprios medos. Mas ele não desistiu, ele assumiu o controle da sua própria jornada. Você tem um universo de possibilidades dentro de você. O que está impedindo você de explorar ele? A sua própria mentalidade de vitimismo. O seu próprio medo. É como ter um carro de corrida na garagem e só usar para ir na padaria da esquina. O potencial está lá, esperando para ser usado. E a única pessoa que pode girar a chave na ignição é você. O dia em que você morre e renasce. Muitas pessoas morrem aos 20 anos e só são enterradas aos 70. Essa frase do Benjamin Franklin é assustadora, não é? E é assustador porque é real. É a história de muita gente. É a história de quem vive a vida no piloto automático, esperando a vida real começar. É a história de quem se conforma com a mediocridade, com a rotina, com a monotonia. É a história de quem tem medo de viver, de arriscar, de falhar. E o que é pior, você não tem consciência de que está morto. Você acha que está vivo. Respira, come, dorme, mas a sua alma, o seu espírito e a sua vontade de viver estão mortos. E você só se dá conta disso quando é tarde demais. Mas a vida não é um filme de terror. A vida é um filme com final feliz, desde que você seja o protagonista. E o protagonista, nesse caso, não é um herói. O protagonista é um ser humano, que erra, que acerta, que tem medo, que tem coragem, que chora, que ri, que se arrepende, que se perdoa. A vida é um filme sobre a jornada, sobre a sua jornada, sobre a sua história. E a sua história só pode ser escrita por você. E o que você vai escrever? Vai escrever uma história de vitimismo, de reclamação, de conformismo? Ou vai escrever uma história de superação, de coragem e de mudança? A escolha é sua. A vida é agora. E a vida é um presente. E um presente só é um presente quando é aberto. Então abra o seu presente. Abra a sua vida e viva-a. Sem medo, sem culpa, sem arrependimento. Lembre-se da metáfora do rio Tietê. Um rio que já foi uma fonte de vida, mas que por muito tempo foi associado a sujeira e poluição. Mas sabemos, a sua natureza, a sua essência continua ali. Aquele rio pode ser despoluído, e deveria. Ele pode voltar a ser vida. O mesmo vale para você. A sua essência, a sua capacidade de ser grande, de ser bom, de ser feliz, continua aí. Só precisa ser resgatada. Só precisa ser limpa de toda a poluição mental, de toda a sujeira emocional que você acumulou ao longo dos anos. A vida é a sua obra-prima, e como todo artista, você tem a responsabilidade de criar a sua melhor obra. Não se contente com um rascunho. Não se contente com uma cópia. Não se contente com o que os outros esperam de você. Pinte a sua tela com as cores que te fazem vibrar, com os traços que te fazem sorrir. Porque no final das contas, o único crítico que realmente importa é você. O começo da sua nova vida. Eu sei, esse vídeo tá sendo uma porrada, mas às vezes você precisa de uma porrada para acordar, não é? Precisa de um chacoalhão para entender que a vida é muito mais do que você tem feito dela. A vida é uma tela em branco e você tem a tinta, o pincel e a liberdade de pintar o que quiser. Mas insiste em pintar a mesma coisa, o mesmo quadro, a mesma paisagem, a mesma rotina. E esquece que a vida é curta demais para ser pequena. A vida é curta demais para ser a mesma. A vida é curta demais para ser menos do que você pode ser. E eu não estou te dizendo para largar tudo, viajar o mundo e virar um mochileiro. Não, eu estou te dizendo para você olhar para dentro de você, para se perguntar o que você quer de verdade, para se perguntar quem você quer ser de verdade. E claro, para você se perguntar por que você ainda não é quem você quer ser de verdade. E com tudo isso, você precisa começar a agir, começar a viver, porque a vida só muda quando você muda. E o mundo só muda quando você muda. A sua vida, a sua história, o seu legado começam agora.
A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, e esse passo não é para frente, é para dentro. É uma jornada de autoconhecimento, de autodescoberta e de autoaceitação. É a jornada de quem se olha no espelho e diz: eu sou o único responsável pela minha vida, e eu vou transformá-la. É a jornada de quem entende que o fracasso não é o oposto de sucesso. O fracasso é parte do sucesso, é o aprendizado, é a lição, é a cicatriz que te lembra da sua força, da sua coragem e da sua resiliência. Então pare de culpar o universo, o destino, a sorte, a astrologia. Pare de esperar por um milagre. O milagre é você. A mudança é você. O futuro é você. E a sua vida, a sua história e o seu legado começam agora. E aí? O que você vai fazer a partir de agora? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para mudar a própria vida. E se você gostou do que ouviu e quiser continuar a conversa, então clica aí na tela para assistir o próximo vídeo e continuar a sua jornada de autodesenvolvimento.